Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal. Está começando mais um Papo com a Paty. E hoje nós temos uma super convidada. Aí, pessoal, seja bem-vindo. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar de um assunto fácil, um assunto tranquilo. E nós vamos receber aqui a doutora Ariane Reis, que vai falar com a gente sobre assuntos pânico, ansiedade, depressão. O que é o quê? Vamos esperar a doutora Ariane entrar aqui. Está começando mais um Papo com a Paty. E aí, ela está chegando e estamos aí. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem. Posicionando aqui. Tá tudo certo. Se você falar mais altinho, fica ótimo. Tá tudo ótimo, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem, tudo tranquilo. Ari, estamos deixando o pessoal aí, tá entrando agora, tá começando mais um Papo com a Paty. Todas as minhas lives chamam Papo com a Paty. E aí, cada live eu vou chamando alguém especial, ou senão eu faço sozinha mesmo, porque eu converso mais que todo mundo. Nesse negócio de conversar, eu sou fogo. Eu tenho que deixar os outros falar. Tem gente que depois da live manda assim pra mim. O duro é você deixar o convidado falar, né? Eu falo, é um esforço que eu tenho que fazer. Mas eu consigo. Ariane, seja muito bem-vinda. Doutora Ariane Reis. Eu não vou te chamar de doutora, me desculpe, porque, né? Te conheço como Ariane, vou te chamar de Ari, e todo mundo aqui eu ponho os apelidos, mas são muito carinhosos e muito respeitosos. Espero que não se sinta desrespeitada. E a gente está trazendo hoje um assunto aqui que vai impactar muita gente. Algumas pessoas que entram, às vezes, podem não me conhecer, então eu vou me apresentar. E eu peço que logo em seguida você se apresente para as pessoas saberem quem você é, tá bom? Meu nome é Patrícia Enia, eu sou professora, homeopata, psicanalista, radiestesista e mais um bocado de coisa. E a gente vem aqui hoje trazer para vocês um assunto super interessante, que nós vamos falar sobre depressão, ansiedade e pânico. Minha convidada de hoje, doutora Ariane Reis, que eu vou pedir que ela se apresente agora. Por favor, Ariane. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom, meu nome é Ariane, fui convidada pela Patrícia, eu faço aula com ela no curso de homeopatia. É uma área que eu simpatizo bastante, mas a minha formação é realmente medicina, sou psiquiatra, já tenho aí quase 10 anos, 9 anos dentro da psiquiatria. E tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu estudo a homeopatia. Eu gosto bastante das duas áreas, acho que elas não são excludentes, acho que vou fazer uma terapia alternativa porque remédio da dependência, ou então eu vou fazer só alopatia porque essas terapias malucas não funcionam. Eu acho que não, acho que tudo que é feito com seriedade, claro, né? Porque a gente sabe que infelizmente tem muito picareta por aí, mas tudo que é feito com seriedade vale a pena, sim. Eu concordo com você, Ari, porque é até meio tabu. Tem gente que acha meio tabu a gente estar falando uma homeopata com uma psiquiatra. E eu quero justamente desmistificar isso, sabe, Ariane? Porque muita gente acha que se eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico, eu vou procurar homeopatia e não vai resolver nada, enquanto a gente sabe que as coisas não são bem assim. E nós, homeopatas, respeitamos muitos médicos, quero até, em seu nome, dizer o respeito que eu tenho a toda a classe médica. Você me conhece como aluna, você sabe que em sala de aula eu não falo mal mesmo, sabe? Eu acho que cada um faz a medicina que consegue, cada um trata com as ferramentas que tem. E todo mundo vai tratar para o bem do paciente, para o bem daquela pessoa que te procurou. Então, assim, tem um respeito profundo. Em alguns momentos eu sei que a homeopatia não vai segurar a onda sozinha. E nós vamos precisar dos médicos e a gente tem que trabalhar em parceria. Por isso que são terapias complementares. Não são alternativas. Ou uso isso ou uso aquilo. Não. Nós nos complementamos. Todos nós trabalhamos juntos. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue um resultado melhor. Exatamente. Ari, conta aí pra gente. Qual que é a diferença entre ansiedade, depressão e pânico? Isso aí eu sei que dá pra você falar a live todinha sozinha, se for só para falar das diferenças disso. Mas vamos pontuando, vamos conversando, que muita gente está sofrendo disso em tempos de pandemia, né?
bastante. Acho que o isolamento aumentou muito a questão depressiva, ansiedade mais ainda, porque as pessoas estão com medo de se contaminar, não sabe quando que vai acabar essa pandemia, como é que vai ser, se depois no futuro a vida vai voltar a ser como era antes, não vai. Questão do teletrabalho, muita gente está sobrecarregada, enquanto muita gente não está fazendo nada, e o que também não é legal. É verdade. E as pessoas deixaram de fazer atividade física na maior parte das vezes, estão comendo mal, estão comendo muito açúcar, estão bebendo mais. Então, não tem sido muito positivo para a saúde mental o isolamento, não. É verdade. Bom, mas indo para o nosso tema mais especificamente. Depressão. O que é uma depressão? Todo mundo pensa que é uma tristeza, um desânimo, mas não é só isso. Tem gente que não fica triste. Tem muita gente que fica irritado, que fica agressivo. Tem gente que fala, eu vou ficar comendo demais. Não, tem gente que come de menos. Tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. A libido, em geral, na parte sexual está reduzida. Nós temos o cansaço. A pessoa não tem ânimo para fazer nem o que ela gosta. Às vezes ela tinha um hobby, que era um grande prazer da vida dela, nem isso mais ela quer fazer. Ela para de render no trabalho, ela não consegue se concentrar. É comum dores no corpo também. Muitas vezes ela roda em zilhões de médicos, vai parar no psiquiatra no final, porque não achou a causa para essas dores. Nós temos a fibromialgia, que é muito comum também, que está associado com depressão. Assim, tem gente que fala que inclusive é a mesma doença. Eu, particularmente... Na verdade, é uma decorrente da outra, não é, Ari? Eu, particularmente, estou daquela linha que diz que é a mesma doença. Porque é difícil você ter uma pessoa com fibromialgia que não tem sintomas depressivos. Grande parte das pessoas com depressão, se você fizer a testagem dos tender points da fibromialgia, dá positivo. Até porque a pessoa tende a tensionar, tende a ficar mais rígida. E isso vai acabar nos sintomas da fibromialgia. Então, acho bem difícil excluir uma doença da outra. Entendi. Mas tem gente que exclui. Tem gente que diz que uma é reumatológica e que a outra é depressão. Enfim, de qualquer forma, o tratamento é antidepressivo, é psicoterapia, né? Tem as outras terapias também, da homeopatia, enfim. Mas na medicina vai ser antidepressivo, relaxante muscular. E, bom, e a ansiedade, então? Vamos, peraí, que eu vou explorar mais essa depressão. Você acha que eu vou deixar você passar assim, rapidamente pela depressão? Não. Eu vou fazer um resumão grande, não assustem. Mas depois eu vou responder a pergunta. Vamos lá. Peraí. Quando a gente está falando da depressão, então, tem pessoas que ficam mais tristinhas, melancólicas, que é o que todo mundo acha que é. Foi isso que você explicou pra gente. Mas tem pessoas que ficam muito agitadas e, inclusive, irritadas, né? Não é isso? Sim. Principalmente a criança e adolescente. A criança e adolescente tem que ficar mais irritado. Sim, às vezes você pega uma criança que está super mal na escola, super irritada, agressiva, está batendo nos coleguinhas, pode ser uma depressão. E a depressão infantil é super difícil de lidar, né, Ari? É difícil porque tem todo um contexto familiar que precisa ser tratado. E às vezes você convencer a família a fazer o tratamento junto com a criança é complicado. Exatamente. Porque geralmente a criança ela não vai gerar o problema ali sozinha, ou ela está convivendo com aquilo sozinha, como nós adultos, assim, não, é no trabalho, é em casa, ou é alguma coisa de conflito existencial e tal, e não existe uma causa específica. Tipo assim, está em confinamento, é igual a estar em depressão. Não. Essas causas são múltiplas. Desde uma causa pós-trauma... melhorou no confinamento. Como é que é? Eu tive paciente que melhorou no confinamento. Poxa, porque ele ficou longe das pressões que o incomodavam. Ele, por exemplo, não está mais indo no trabalho que dava muita dor de cabeça. Eu tive um paciente que falou, doutor, eu acordo bem, vou lá, chega a hora de fazer almoço, eu faço a minha comidinha, ponho uma live lá para assistir, abro o meu computador, trabalho que eu tenho que trabalhar, ninguém tem que fica falando, conversando, me atrapalhando a concentração. Então,
confinamento é igual a doença? Não, depende. Depende se a sua doença não está em casa. Porque se a sua doença estiver em casa, aí vai piorar. Se Porque essa você sua tem. doença está no trabalho, você vai fugir dela também, de alguma forma. Sim. Agora, se você tem um monte de criança em casa para cuidar, que agora não está mais na escola, você tem que olhar. Você tem casa para cuidar porque a faxineira não pode ir. Você tem um conflito com seu esposo ou com a sua esposa. Isso exacerba muito. Com certeza. Não tem como. Eu estava tentando me encaixar ali, mas um, dois, não, terceiro não tem. Então tá tudo certo. Mas o negócio é como cada um encara isso, né, Ari? Porque tem gente separando na quarentena, tem esses conflitos, eles ficam muito mais exacerbados se eles estiverem dentro do lar. E isso tende a colocar uma pitadinha ali, um catalisador do negócio. Pô! E a pessoa realmente parar e pensar assim, cara, eu tô em depressão, não é possível. E qual que é a diferença, então, da depressão e da ansiedade? Normalmente a ansiedade vem primeiro. Tem Hum, uma questão mais característica, por exemplo, a depressão, ela tem uma origem genética importante. Muita gente pensa, a ansiedade também. Não. A ansiedade ela é aprendida. é Se você teve uma comportamental. mãe ansiosa, um pai ansioso, a probabilidade de você ser ansioso vai ser muito maior. Porque você aprende a autocobrança, você aprende a rigidez. E você desaprende também. Essa é a melhor parte de todas. Sim, se você aprendeu, você pode desaprender. E quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Melhor, com certeza. O ansioso, ele está sempre tenso, está sempre preocupado. O que vai ser do amanhã? O que vai ser daqui 5 minutos? O que vai ser da minha vida? Ele, às vezes, até tem lá dinheiro no banco, mas ele está preocupado porque vai ter uma crise, porque isso, porque aquilo. Então, ele tem muita tensão nos ombros, dores no corpo, muito inquieto, fica batendo pé, batendo perna, rói unha. E tem os outros sintomas mais cardiológicos mesmo, que é da adrenalina, né? Tremores, taquicardia, às vezes dor de cabeça, náusea, tem gente que tem diarreia. Tudo isso pode aparecer. Só numa Tá? ansiedade. Só numa ansiedade. Agora, existe ansiedade boa? Existe. Se você, por exemplo, tem uma prova para fazer, tem alguma. Por exemplo, a gente está aqui nessa live. É óbvio Uhum, que a nossa ansiedade subiu para que a gente entrasse na live. com certeza. Mas foi uma ansiedade que me fez produzir mais. O aumento da adrenalina que ocorre no nosso corpo, ele vai dilatar a pupila, ele vai acelerar seu coração, vai dilatar os brônquios, então você vai oxigenar mais o cérebro, você vai estar mais preparado. Só que se eu gerar uma adrenalina muito grande, a ponto de eu ter taquicardia, ter tremor, de eu paralisar, não conseguir mais conversar com você aqui na live, nesse momento a ansiedade não está mais benéfica. A E ansiedade, aí, ela não faz levantar, né, Ari? É a ansiedade que fala, eu tenho que fazer tal coisa, e você começa a fazer as coisas, se organizar e correr atrás das situações. Então, assim, a gente precisa ter, as pessoas colocam a ansiedade só como sendo uma coisa negativa, e a gente sabe que não é. a ansiedade ela é bem positiva se ela for bem direcionada e até certo nível. Tem pessoa, a pessoa está até colocando aqui que, por exemplo, foi a Adriane que colocou, o olho pode ficar pulando também, Pode. você fica inteira pulando, viu, Adriane? Você Na fica toda. verdade, qualquer músculo pode ficar pulando, porque o que faz ele pular, a gente chama de fasciculação. Ao invés de você tensionar realmente o músculo, ele fica pulando. E isso só quer dizer que a sua adrenalina está alta. Entendi. E na ansiedade, quando eu tô lá, Agora, uma coisa chega pra mim, interessante. como é que Uma é? coisa interessante aqui. Diga. A adrenalina pode estar alta na depressão. Então, mesmo estando deprimido, você pode estar com ansiedade, com essa adrenalina alta, fazendo você ter todos esses sintomas. Sim, perfeitamente. Necessariamente, se a pessoa ela entra em depressão, ela antes passou pela ansiedade? Não.
Não Isso é muito necessariamente. importante deixar claro, por isso que eu estou abordando. Porque as pessoas acham, eu não fico ansioso, eu não estou brigando com ninguém, eu não sei o quê, eu estou tranquilo. É tipo assim, eu só aceitei a minha vida e vou morrer aqui deitado, não quero reagir, não quero lidar com as situações, e acha que isso não é depressão. Então, assim, existe uma diferença entre a ansiedade, até o pessoal está colocando aí a questão do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e existe a diferença de uma depressão, que aí ou a pessoa ela pode ficar agitada, pode ficar irritada, ou ela pode ficar mais melancólica, paradinha. E a depressão também tem graus, né? Então, assim, a ansiedade tem graus, depressão tem graus. Não é como 2 e 2 são 4. Não. Aliás, a psiquiatria é uma das áreas que, apesar de ser bastante científica, ela é muito subjetiva. Tanto que a gente faz o diagnóstico por critérios, né? Tem tantos Uhum. critérios, a gente considera o diagnóstico. E às vezes você não preenche esses critérios. Mas se existe um prejuízo na vida da pessoa, a gente considera. Uma doença interessante, por exemplo, é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa tem Sim, aquelas conferências, pensamentos repetitivos. Num do limpeza, tinha um DSM, bocado, né? Nessa época. sim, dos livros que a gente tem de mais, que tem esses critérios, que é o DSM-5, que é feito lá Uhum. pelos especialistas americanos, eles colocam, é porque americano também gosta de número, né? Que se a pessoa tem aqueles sintomas por mais de 1 hora por dia, ela tem um diagnóstico. Senão ela não tem. Hum. Mas de repente essa pessoa, na hora de sair de casa, ela fica 20 minutos ali, bate a porta, fecha a porta, bate a porta, fecha a porta, para ver se trancou, se não trancou. Aquilo faz ela chegar atrasada, ou então ela tem que acordar 20 minutos mais cedo. Tem um prejuízo na vida dessa pessoa? Então vamos Tem. considerar diagnóstico e tratar. Então, a gente não precisa também se preocupar, poxa, eu tenho só esse sintoma, mas isso aqui é passível de tratamento? Esse está te prejudicando, é passível de tratamento. Sim. Ari, agora, eu sei que a gente ainda não falou do pânico, só dentro da ansiedade e da depressão, qual é o momento de procurar ajuda médica? Por que que eu estou falando isso? Nós estamos aqui, a maioria das pessoas me conhece, eu sou psicanalista, eu faço terapia com o pessoal. Na verdade, faço análise. O pessoal faz homeopatia comigo e a gente chega a um limite. Então, assim, até aqui eu posso ficar nas terapias naturais, eu posso ficar com suporte de uma fito, de um óleo essencial, de uma homeopatia, de um floral. E daqui em diante, não. Eu preciso procurar ajuda médica. Qual é esse limite? Porque eu acho que as pessoas mesmo têm que entender. Porque quando um terapeuta, estou te colocando isso, Ari, até como esclarecimento, para pessoas que eu trato, que talvez até estejam aqui, outras não, mas eu acho que a pessoa ela precisa ter essa noção sob a ótica de um médico, entendeu? É, quando é que a pessoa ela precisa, ela fala, olha, daqui em diante não dá para ficar com a terapia natural, você vai somar. Agora você vai ficar com a terapia natural mais a medicina. Eu acho que num caso inicial, a gravidade, primeiro. Se é uma Uhum, pessoa que já está com uma ideação suicida, que tem um risco de se autoagredir, de agredir o outro, principalmente se for criança, ou se for um idoso que convive com ela. Os casos de alucinação, a pessoa está ouvindo uhum. vozes, está vendo vultos, vendo bichos. Esse são casos que a gente precisa de um resgate rápido. Uhum. Então, muitas vezes eu não vou conseguir isso com a homeopatia, com a acupuntura, com os óleos essenciais, porque eles não têm esse poder de abafar rapidamente a Uhum. situação. É porque, na verdade, Então, eu nesse preciso. momento eu preciso de um bloqueio maior, né? Muitas vezes um bloqueio ali no Sim, sistema nervoso central, para a pessoa voltar a si, parece que ela dá um reset ali. E aí eu preciso desse auxílio medicamentoso. sim. Nesses casos, até para você evitar uma internação, Claro. né? A gente tenta ao máximo evitar a internação, mas ela pode ser necessária também, aí vai ser avaliação caso a caso. Uhum. Mas nesse momento eu realmente indico a medicação, o psiquiatra mesmo. Certo. Ou seja, se ela Agora, não estiver numa situação de machucar ninguém, nem a si mesma,
conseguindo fazer as coisas mais ou menos, porque logo no começo você já começa a deixar de fazer algumas coisas, né? Conseguindo levar a vida mais ou menos, mas percebe que já tem uma tristeza, ou uma agitação, ou uma irritabilidade, que você está saindo do seu eixo. Neste momento, você pode buscar o suporte das terapias complementares, várias delas, várias mesmo, várias excelentes, com excelentes profissionais, mas sempre com ajuda profissional, para que você não precise entrar. Gente, gato, desculpa, gato derrubou um negócio aqui. Para que você não precise entrar com uma medicação alopática potente. Mas, tão logo que coloca a sua vida, ou a vida de quem quer que seja, em risco, ou até falta completa de alimentação, tem isso também, né, Ari? Ou uma alimentação exagerada, onde a pessoa ela começa até a entrar em... Ai, gente, bulimia. Nesse momento, é bom procurar o psiquiatra para conseguir tratar junto, fazer a terapia para conseguir sair de tudo isso. Não é isso? Isso. A bulimia e a anorexia dentro de uma depressão, elas são consideradas um comportamento automutilatório. Então, a pessoa está se machucando. Porque a pessoa não entende isso, Ari. Por isso que eu falei disso. Sim. Na verdade, quem tem os transtornos alimentares, as pessoas têm pouquíssima crítica, né? Seja a compulsão alimentar, anorexia, bulimia, a crítica da pessoa é muito baixa. E aí ela não aceita ajuda, né? É muito difícil. É bem complicado. Ari, então, o pessoal está colocando muito aqui, a gente já vai falar de pânico, né? O Bruno colocou pra gente que teve estresse pós-traumático, num nível bem grave, e ocasionou um problema de comunicação de neurotransmissor e ficou com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, uma questão que pode acontecer, né? E aí, viremos com os traumas também, daqui a pouco, no pós-pandemia, né? Sim. Na verdade, o estresse pós-traumático ele já está bastante alto na Europa e na China, que foi o primeiro local, por conta da pessoa ter passado por esse estresse muito grande no momento que nós estamos vivendo. Quando você está vivendo o seu estresse, a adrenalina está alta, você está tentando malemar se equilibrar ali e vão tocando. Na hora que isso passar, vai vir em forma de memórias. Você vai lembrar do sofrimento que era ficar em casa sozinho, do sofrimento que era botar aquela máscara, de como era ruim ir ao supermercado morrendo de medo. Como diz uma colega minha, se esbarrou na rua e falou, meu Deus, a pessoa tá suja, né? Então, será que alguma vez agora, a partir de quando eu vou esbarrar alguém na rua sem ter esse medo? Eu fico pensando nisso. Vem daí. E aí, se você... Pode falar, pode falar. Se você faz essa associação muito negativa, você gera uma associação negativa com outras situações também. Daí vem a ansiedade generalizada. Porque parece que tudo vai te relembrar, tudo vai te dar pesadelo, tudo vai te dar taquicardia. E aí você fica hiperalerta, que é a base da ansiedade generalizada. E conforme você vai ficando alerta, cada vez mais você vai aumentando a adrenalina, você vai tensionando seu corpo e passa a ter as crises ansiosas e até as crises de pânico. Que depois a gente vai, né, detalhar mais um pouquinho. E nós vamos ficar com vários desses gatilhos, né? Porque eu entro em casa, tiro o sapato, põe o pano com água sanitária, vai no mercado, tem que arrancar a roupa inteira quando chega. Tem que jogar as coisas ali dentro da pia para lavar tudo, tem que lavar a caixa de leite, tem que lavar... O povo está lavando o pote de detergente. Então, assim, você começa a ficar... Lava a conta, depois lava a pia, depois lava a cozinha, depois lava... Eu vi o pessoal do humor aí fazendo, que ele queria lavar a mão, aí ele lembrou que ele encostou na torneira, então tem que lavar a torneira. Poxa, mas aí eu encostei não sei o que na toalha, lava a toalha. E quando vê, a pessoa estava tomando banho, com tudo dentro do banho. Então, assim, a gente vai ficando exatamente nessa condição. Então, tudo, o lavar, o se cuidar, ele vai começar a gerar esses pequenos gatilhos. E são esses gatilhos que vão começar a acionar as lembranças que vai gerar esse estresse pós-traumático. E você sabe uma coisa que tem acontecido, Ari, que eu já estou um pouco alerta com relação a isso?
Como é que a gente sempre fala para as crianças assim? Abraça o coleguinha, divide o brinquedo com o coleguinha. Ai, vamos fazer rodinha. E agora a criança vê outra criança e fala, ai, coleguinha. E você fala, não, não pegue no coleguinha. Pelo amor de Deus. Gente, essas crianças nossas vão enlouquecer. Você pensa como isso é complicado? Tem que explicar, Por mais que você explique. Fala assim, minha mãe tá doida. Até ontem ela mandava abraçar os coleguinhas e dividir o brinquedo. Hoje ela não quer que encosta no coleguinha. Então, assim, isso vai deixar as crianças absolutamente loucas, assim como a gente está ficando. Isso vai gerando muito material também de explicar para a criança, né, com o bichinho, ó, tem um bichinho, o bichinho tá no ar, então não pode encostar no coleguinha que o bichinho tá no ar. Aí quando chegar no final da pandemia, a gente avisa, ó, o bichinho morreu, agora pode. Já não tem mais bichinho. Cadê o bichinho morreu? Esse negócio do bichinho morreu, eu preciso contar isso, gente, que a minha irmã me mandou um vídeo, eu fiquei morrendo de dó do menininho, que o pai pegou um cacho de mamona e colocou perto do menino, e o menino gritava dentro do carro, tira o colona, tira o colona, tira o colona. E aí ele falou, pega aqui no cabinho e joga fora. Não, não, é o colona. Por causa de um pé de mamona. Você pensa como que o menino ficou na cabeça? Tadinho, traumatizou o bichinho, porque ele queria jogar o cacho de mamona do menino. Depois haja remédio psiquiátrico, homeopático, terapia, para esse menino equilibrar de novo. Mas coisas que acontecem. E me diz então, o pânico. O que é o pânico? Antes de falar do que é o pânico, vamos falar o que é uma crise de pânico. Porque crise de pânico é diferente de síndrome do pânico. Ah, é? Sim, muito diferente. Qualquer pessoa pode ter uma crise de pânico. Uma pessoa que nunca teve nenhum transtorno, que não tem no momento nenhum transtorno, de repente passa um estresse e tem uma crise de pânico. Do Ela nada? não tem síndrome do de pânico. grátis, Sim. assim? Não, por um estresse. Tá, Morreu um parente, por exemplo, lá do Covid. Pode ter uma crise de pânico por isso. Uma pessoa que nunca teve antes e que provavelmente nunca irá ter outra. Ela pode sim ter. Por um estresse muito grande, uma liberação muito súbita de adrenalina, noradrenalina, vai tudo de uma vez, ela tem aquela sobrecarga e tem uma crise de pânico. Sim, é possível. Essa pessoa na crise de pânico, ela tem que ser medicada? Olha, depende. Depende de como ela ficou depois. No momento da crise é muito difícil, porque a crise ela dura entre 2 e 10 minutos no máximo, mas geralmente é 2, 3 minutos, é bem rápido. Então a pessoa tem a crise e não dá nem tempo de acudir. A não ser quem já tem sempre já tem o transtorno de pânico, né, a síndrome do pânico, que já anda com a medicação de resgate. Uma pessoa que nunca teve nada, tiver uma crise, não tem muito o que fazer, tentar acalmar, falar, olha, tá tudo bem, senta aqui, respira. Pode ser só por causa desse trauma, esse estresse ou qualquer coisa do tipo. Sim. E aí a gente vai avaliar se essa pessoa evoluir para uma ansiedade, para uma depressão ou para um transtorno de pânico mesmo, aí medica. Entendi. Aí, essa é a crise. Essa é a crise. Tá. A crise. A crise é, por definição, para diferenciar, inclusive, de uma crise ansiosa teve taquicardia, falta de ar, ficou nervosa, tal. Crise ansiosa. O que diferencia uma crise ansiosa de uma crise de pânico? No pânico, a pessoa tem que ter uma dessas 3 coisinhas. Medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle. Ela tem que obrigatoriamente ter uma dessas 3. Ah, só tô medo. Vamos repetir. Medo de morrer. Medo de morrer. Medo de enlouquecer. Medo de enlouquecer. Ou medo de perder o controle. Isso é uma crise de pânico. Junto com esse sintoma, um desses 3, ou os 3,
essa pessoa vai ter os sintomas da crise ansiosa. Entendi. Taquicardia, dor no peito, acha que está infartando, falta de ar, tem dormência. Pode ter também a sensação de despersonalização, que é uma sensação de eu não sou eu não estou no meu corpo. Uma sensação de desrealização, que é onde eu estou, que lugar é este. Então, Perde um pouco a noção. Perde o contato com a realidade. A ansiedade ela é tão grande que a pessoa desorganiza mesmo. Entendi. Não é uma Nesse momento, a pessoa tem um transtorno do pânico. Não, ela tem uma crise de pânico. Estuda na crise. Isso é uma crise de pânico. Ponto. Tá. Ok. Para ela ter o transtorno de pânico, ela tem que ter essas crises com início súbito, sem fator precipitante. Aí sim vem aquilo lá que você falou. Do nada? Do nada. Agora é do nada. Vem o transtorno de pânico aí, é do nada. Então, surge do nada, elas são recorrentes e a pessoa tem medo de ter nova crise. Aí você tem um transtorno de pânico. E um outro critério também, a pessoa ela deixa de ter certas atitudes ou certos comportamentos por medo de ter a crise. Então, por exemplo, ela foi ao supermercado e ela teve uma crise no supermercado. Ela deixa de ir ao supermercado porque ela tem medo de ter outra crise. Que é tipo assim, será que sempre que eu for ao supermercado eu vou ter crise? Exato, ela associa. E aí ela deixa de sair de casa, por exemplo. Aí vem o transtorno de pânico com agorafobia, que é a pessoa que deixa de sair de casa, que se isola porque ela tem medo de ter nova crise. Eu tive uma pessoa que eu tratei, Ari, que ela era ao contrário. Ela montou um apartamento, uma professora e tal, e ela comprou o apartamento, ela mobiliou o apartamento, casou-se, engravidou, só que dentro do apartamento ela sentia pânico. E aí ela não conseguia entrar no próprio apartamento. Aí ela estava grávida na casa da mãe, com o apartamento montado. Agora você pensa nessa situação. Então, assim, é exatamente isso que você colocou. Aquele ambiente representou em algum momento um ponto de desequilíbrio sem ter acontecido nada específico. Eu sofri um assalto dentro do apartamento, não piso lá nunca mais. Opa, tudo bem. Aí é porque teve um evento, teve alguma coisa marcante que fez com que a pessoa rejeite aquele ambiente. A gente entende e é passível de ser tratado, certo? Sim. Mas a pessoa, se ela tem um transtorno, aí não teve nada específico, não aconteceu nada, nenhuma coisa que deflagrou de fato para que ela tenha o problema com aquele ambiente. Então, assim, isso é muito sério. Nas primeiras crises, pode ser que tenha tido. Pode ser que em algum momento ela teve uma discussão com o marido e aí ela associou aquilo, teve uma crise de pânico após, Sim. Teve 2, 3 crises, só que a partir daí ela passou a ter crise mesmo sem brigar com o marido. Isso é muito importante. Do que é a crise de pânico, do que é um transtorno de pânico. Essa recorrência, esse medo da nova crise, esse prejuízo. Porque muita gente chega no consultório do psiquiatra falando que tem pânico e, na verdade, tem depressão. Porque ela está deprimida, mas ela tem aquela depressão irritada com crise de pânico. Então, eu vou tratar depressão, eu não vou tratar pânico. Então, para tudo, vamos explicar de novo, porque muita gente não entende isso e é realmente confuso. A pessoa, às vezes, ela tem a crise de pânico, mas, na verdade, o que deflagra é uma depressão. Então, as duas coisas podem acontecer juntas. Sim. E ela não necessariamente tem um transtorno de pânico. Ela pode simplesmente estar deprimida. Aí a gente trata a depressão, resolve a depressão e nunca mais ela tem pânico na vida. Entendi.
Ari, vamos lá. A questão do pânico, mesmo que tenha um deflagrador, a sensação do pânico, né, a crise do pânico, eu tenho visto várias pessoas, até a Tânia citou aqui, que o marido dela teve uma crise de pânico e a partir desse momento a pressão dele nunca mais se controlou. E eu estava com uma pessoa tratando que também estava desse jeito. Aí eu recomendei que ela procurasse um psiquiatra, porque se a pressão dela descontrolasse muito, ela ia bater no pronto-socorro. Aí eu falei, vai para o psiquiatra. Nesse momento de isolamento, nós vamos precisar. Ela foi e a pressão controlou. Aí, por quê? Porque tomava o remédio da pressão e não controlava. Então, essas associações, tipo diabetes, a pressão alta, isso tudo pode descompensar com o pânico. Isso tudo pode descompensar com qualquer doença psiquiátrica. Ah, com qualquer doença psiquiátrica. Isso é importante saber. Todas as doenças psiquiátricas, na sua base, elas têm um aumento de estresse. Então, hormônios do estresse são liberados. E esses hormônios do estresse, os glicocorticoides, a própria adrenalina, a noradrenalina, eles estão associados a aumento de pressão, a descontrole de glicemia, a tensão muscular, então piora problemas osteomusculares também, gastrite, síndrome do colo irritável, problemas de pele. Tudo isso vai agravar. Qualquer doença de base que a pessoa tenha, pode agravar com problema psiquiátrico. Aí vai aonde eu sempre falo. Tudo começa aqui. Sim. Tudo começa aqui na cabeça, porque nós vamos gerando pensamentos, medos, nós vamos alimentando todas essas emoções dentro da gente, que vai fazer com que ou cheguemos a uma doença onde a gente já bagunçou todos os nossos níveis, né, de hormônios, neurotransmissores, neuroreceptores e tudo mais, e nós precisamos de uma ajuda psiquiátrica, ou nós já imprimimos no nosso corpo, de fato, uma doença que a base está no nosso emocional. Teve uma pergunta aqui da Cristiane Alves. A crise pode ser desencadeada por um sonho ruim? A crise de pânico? Sim. 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 É um estressor. Se você se estressou ao ponto de aumentar a sua adrenalina, daquilo subir, sim. É porque o que acontece? No Freud, né? Falava do sonho, do Jung. Na verdade, é o seu inconsciente ali, né? É porque, na verdade, é o seguinte, num momento como esse, as pessoas às vezes começam a sonhar, por exemplo, o meu pai pegou Covid, ou meu pai morreu, ou minha mãe morreu, e no sonho tudo era muito real. Por quê? O sonho é a manifestação dos nossos medos, dos nossos desejos. Tá tudo ali no sonho. Foi muito bom a Cris ter feito essa pergunta. Porque como está tudo ali no sonho, quando você acorda, você está absolutamente mexido com aquilo, mas você não sabe se é medo, se é desejo, ou muitas vezes se é a realidade. E você acorda completamente desorganizado. Então, quando você acorda com esse medo, por exemplo, de que tenha acontecido algo com um parente, isso tem acontecido muito, viu, Ari? O pessoal tem reclamado muito nas terapias, que tem sonhado que acontecem as coisas com pessoas que amam. Normal no meio de uma pandemia, isso é absolutamente natural. E aí, a pessoa, ela fica assim, será que é um aviso? Será que é uma premonição? Será que é alguma coisa? E ela começa a se desorganizar. E aí, é um fator estressor, como a Ari colocou pra gente, e a partir desse fator estressor, aí vai romper numa crise. Porque aí você já bagunça todo o seu organismo. Começa o tremor, às vezes já acorda chorando, então você já está todo bagunçado. Então é natural que isso ocorra. É a bola de neve, né? Pode falar. É a bola de neve. Você está ansioso porque está ansioso e fica mais ansioso porque está ansioso e aí a coisa vai aumentando. Aí a pessoa começa a não conseguir respirar, aí já acha que está com a Covid, porque não está respirando direito. A Dilma pediu que a gente deixasse bem claro quais são os sintomas de uma crise de pânico.
Aí depende. Cada pessoa Legal vai aí. ter. Aí é legal, porque aí depende, tudo depende. Eu amo psiquiatria porque não tem rotina na prática. Claro, Ninguém chega lá igual, é deprimido igual a falando dos tudo. mesmos sintomas. Ninguém chega lá com crise de pânico com a mesma crise. Não existe uma crise de pânico igual a outra. Por isso que a gente tem os critérios diagnósticos. Mas, remontando aqui, o que seria? Os mais comuns, pelo menos. Tá. É aquele medo intenso de morrer. Então, a pessoa... Muita gente acha que está infartando, ou muita gente acha que está sufocando. São bastante comuns. Tem gente que desmaia, ou tem a sensação do desmaio. Então, tontura, dormências, tremor, taquicardia, dores no peito. Tudo isso pode acontecer na crise de pânico, que é aquela sensação que eu falei, de despersonalização, de não sou eu que estou aqui, não conheço esse lugar, não reconheço as pessoas. Tudo isso é muito rápido. Muito intenso e muito rápido. Entendi. Vamos lá. A Áurea perguntou pra gente, a pessoa ansiosa que não relaxa nem para dormir, acorda cansada sem saber se dormiu, não consegue nem perceber se dormiu. Como tratar este caso? É medicamento para baixar o nível de ansiedade durante o dia, para conseguir dormir? Como é que a gente pode fazer com isso? Tem que ver caso a caso, na verdade. Fica difícil a gente dar um tratamento à distância, mas a princípio eu começaria pelo básico. Que é o que eu ia falar agora mesmo, né? Da questão do sono. Tá tendo pesadelo direto? Tá ficando ansioso? Faz uma preparação para dormir. Ensina o seu corpo a hora de acordar e a hora de dormir. Faz a famosa higiene do sono. Então, acorda todo dia no mesmo horário, dorme todo dia no mesmo horário. Vai dormir, por exemplo, você escolheu que vai dormir todo dia às 23 horas. Então, quando for 22 horas, desacelera. Tira o celular, reduz a luz, toma um banho morno, faz um alongamento, faz um exercício de respiração, inspira 2 segundos, solta 4 segundos. Vai ler um livro, vai fazer uma coisa mais tranquila, porque você vai desligando o seu cérebro para a hora de dormir. Se você for dormir ainda ansioso e deixar vencer pelo cansaço, desmaiei, você provavelmente não vai dormir bem. Porque você vai estar ainda no estado de adrenalina, seu corpo está cansado, ele dorme, mas o cérebro não consegue relaxar, não desliga. Então, começando pelo básico, sono, alimentação. Como é que está a sua alimentação? Está cheia de açúcar? Açúcar piora muito a qualidade de sono. Álcool. Não está dormindo bem? Corta álcool. Muita gente, eu vou tomar uma tacinha de vinho para dormir. Uma vez ou outra pode até funcionar, mas a longo prazo, você vai tornar o seu corpo dependente daquilo para dormir. E o álcool, por longos períodos, ele tem um efeito de agitação. É um sono artificial. Além de desidratar. Então, você dorme, aquelas 4 fases do sono que nós temos, elas são prejudicadas, elas ficam desorganizadas. Então, não usar álcool para dormir. Evitar estimulantes, café, Coca-Cola, chá preto, chá verde, chá mate, atividades físicas próximo ao horário de deitar. Porque se ajuda, como que dorme? Sim, agora a atividade física ela é fundamental. Mas não há umas 2, 3 horas antes de dormir. Então, quem está muito parado, está só dentro de casa, faz um exercíciozinho. Não está aqui assistindo live? Tem live de atividade física também. Tem. Então, vamos procurar, vamos fazer. Então, manter uma rotina de sono, uma rotina alimentar, uma rotina de atividade física é o básico. Agora, e eu vou complementar. Eu acho que nessa hora, Ari, é a hora de procurar as terapias. Sim. Porque nessa hora, se você socorre ali com a homeopatia, você vai conversar com o terapeuta, vai fazer uma acupuntura, que nem a Jaciara tinha colocado pra gente. Você vai fazer uma acupuntura, você vai tomar um floral, você vai tomar uma homeopatia, vai usar um óleo essencial. Isso faz parte
exatamente desse ritual de dormir. Porque você já está se preparando e você já, psicologicamente, já internalizou que naquele momento é o momento de baixar a frequência. E aí sim, você consegue chegar a ter um sono que vai ser confortador. E quem dorme bem, passa o dia bem. Você tem energia para fazer as coisas no outro dia. Então, muitas vezes, se a gente dorme mal, no outro dia a gente fica sem energia, fica nervoso, fica agitado, quer comer mais. Teve uma coisa que a Andressa colocou lá no começo da live, que ela falou da questão da desbiose intestinal. Ou seja, muitas vezes nós desequilibramos o nosso organismo na produção de serotonina, na produção de vários neurotransmissores que precisamos com a nossa alimentação. Então, se nós achamos que a nossa alimentação não é capaz de jogar a gente no buraco, nós estamos muito enganados. Porque ela é capaz de jogar a gente no buraco por uma questão química. Se eu estiver errada, você pode me corrigir, Ari. Mas existe uma questão química, como você falou, o açúcar em excesso, o carboidrato em excesso, o tipo de alimentação inadequada, o álcool, tudo isso vai fazendo um desequilíbrio químico no seu corpo, porque não existe só a depressão emocional e mental, não. Para que ela se perdure, acontece um desequilíbrio químico, e nessa hora do desequilíbrio químico, aí nós vamos ter que pender para o lado do remédio mesmo, porque já houve uma bagunça completa. Então, a questão intestinal, a questão alimentar, a questão do que você coloca dentro do seu corpo, ela é muito interessante. Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, todo mundo que vai a um terapeuta, geralmente a gente orienta. Olha, você não precisa cortar tudo, mas diminui. Sabe? Eu gosto de tomar um vinho de vez em quando. Tem gente aqui que está tratando comigo, eu falo, vamos reduzir, vamos colocar 2 vezes na semana, você toma uma tacinha de vinho? Eu, quando eu quero tomar o vinho, eu vou lá, tomo 1, 2 tacinhas de vinho, 1 vez, 2 na semana e acabou. Não é todo dia para dormir. Sabe? Nós temos outras terapêuticas que defendem isso, mas nós temos que ter um limite. Porque daqui a pouco vai acabar a pandemia, Ari, e nós vamos ter um bocado de gente aí com problemas de alcoolismo. E deprimido. E vai aumentar o nível de violência, vai dar essa agitação que você falou aí pra gente. Então, existe muita coisa em torno disso. Ok? Ari, a Áurea colocou aqui pra gente uma coisa, e eu quero ver até se você concorda. Os homens são mais resistentes a procurar e reconhecer necessidade de tratamento? Sim. Não só na psiquiatria, mas na medicina em geral. É uma questão social, cultural, né, de que o homem vai demonstrar algum tipo de fragilidade se ele for ao médico. Ele não pode ficar doente, ele é muitas vezes o arrimo da família, então ele não tem esse direito. O que, na verdade, é pior, porque ele deixa de fazer os tratamentos preventivos ou de pegar a doença numa fase inicial, que seria mais fácil de tratar. Como a gente estava falando, né? De repente a pessoa está ali numa insônia leve, alguma coisa entrando ali no pezinho na depressão, você entra com alguma terapia, reorganiza e ela se equilibra. Exatamente. Mas se você não faz isso no começo, o homem fica resistindo, não, eu estou bem, aí isso é bobagem, deixa para lá. Quando a gente vai ver, já está na depressão, querendo se matar, batendo em todo mundo, aí fica difícil. E é aí onde aumenta esse nível de violência dentro de casa e tudo mais, né, Ari? Sim, os homens tendem a ser mais agressivos. Eu acho que até pela forma da educação mesmo. Com certeza. O homem deprimido, ele fica para baixo, fica mais desanimado, mas tem muitos que ficam agressivos. E aí, quanto mais agressivo, mais tem dificuldade de reconhecer que, na verdade, está doente, né? E acaba indo para as dependências químicas, né? Vai para o álcool, vai para as drogas, para crack, para cocaína. E aí a agressividade aumenta mais ainda, você junta o que já era uma depressão, uma ansiedade com a dependência química, fica muito mais complicado. Com certeza. Ari, tá. Gente, eu esqueci de chamar o povo para as lives, Ari. Eu tô aqui tão empolgada e falta 10 minutos para acabar a nossa live. Que já passou 50 minutos, não sei se você percebeu tudo isso. Pessoal, quinta-feira, dia do feriado, dia de Corpus Christi, mas nós temos uma live linda com a Samara Galvão e a gente vai falar sobre auto-amor.
e vai ser uma live muito interessante e vai ter sorteio para quem participar da live. Me acompanhem nas redes sociais que vocês vão ver que a gente vai ter sorteio ao vivo. Então, participem. Autoamor é fundamental justamente para não entrar em depressão, né, Ariane? Sim. Ari, você está atendendo online? Não, estou atendendo presencialmente, Uhum. por enquanto. Eu preferi, particularmente, eu não gosto de atender a psiquiatria online. Eu Entendo gosto, sabe? Eu perfeitamente. gosto de olhar. Os meus pacientes que são mais antigos, que são de risco, eu tenho deixado mais receita mesmo, a não ser que tenha algum desequilíbrio. Mas, sim, eu mantive os atendimentos. Inclusive, queria convidar vocês para minha página, né? Por Eu tenho uma favor, é página isso no que eu quero que você Facebook. faça. 10 minutos para a gente acabar. Eu não tenho página de Instagram, né? Mas eu tenho uma página no Facebook, doutora Ariane Reis. Eu sempre estou postando uns textos lá, coloquei alguns textos hoje mais gerais sobre a nossa live. Mas quem quiser pode comentar lá, fazer pergunta, eu respondo tranquilo. Né? E lá Ótimo, tem os meus contatos também. Tem contato de consultório, tudo certinho. Mas ótimo. acompanha lá de qualquer forma, porque os textos são interessantes. E depois você me passa, inclusive, seu contato, que tem gente precisando mesmo. Tem gente que fala assim, porque tem os psiquiatras que querem tirar nossas homeopatias. E tem os psiquiatras que não querem, porque são vários que são bonzinhos também e entendem que quando a gente trabalha junto, todo mundo ganha. Então, eu acho isso maravilhoso. E tem muita gente das terapias naturais aqui, está falando exatamente essa questão, da gente utilizar todas as técnicas que a gente pode, antes da pessoa precisar chegar ao psiquiatra. Não é que ninguém queira acabar com a profissão da Ariane, não, e ela entende, ela é admiradora da homeopatia, estuda homeopatia, sabe disso. Mas a gente quer socorrer de uma forma mais inteira, sem deixar a pessoa ficar muito grave, sabe? E fazer o máximo para que ela não precise chegar no ponto de precisar. Agora, se precisar, gente, vamos parar de preconceito, né? Eu já precisei me tratar com psiquiatra e fui muito bem tratada, com muito carinho. Chegou o momento de retirar a medicação, retirei, e eu não tenho vergonha disso, mesmo sendo homeopata, trabalhando com terapias complementares, eu acho que é um tabu essa questão de tomar remédio psiquiátrico, sabe? Eu não sei como que como é que as pessoas chegam no consultório, mas não é só homem, não, é todo mundo, tem muito preconceito. Então, a gente precisa tirar esse Existe uma, preconceito e começar a se tratar. Existem dois preconceitos com a psiquiatria. Primeiro é de que quem vai no psiquiatra é doido, né? Gente, eu não trato doido. Assim, eu tive um ou outro assim que realmente teve alucinação, que saiu um pouco da casinha, mas a grande maioria está trabalhando, está produzindo, está levando a vida normal. Você nem desconfia que ela usa uma medicação. E o outro preconceito que a gente tem muito também é de que vou ficar dependente desse remédio, vou tomar isso até a morte. Primeiro, a gente não sabe se vai tomar até a morte. Pode ser que a gente consiga fazer um desmame e essa pessoa depois Uhum. se equilibre bem, necessite só de uma homeopatia ou não necessite de nada, né? Você Uhum. consiga se reorganizar, mudar o seu comportamento, que isso é importante. A pessoa acha que vai tomar o remédio, daqui a um ano ela tratou a depressão dela, ela está ótima, ela tira o remédio, nunca mais ela vai ter depressão. Se ela mantiver o comportamento dela, fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes de deprimir, ela vai deprimir de novo. Então, assim, Poxa, mas não é agora homeopatia, não é vem faltando acupuntura. 7 minutos para acabar a live? Você vai me dar mais 5 minutos. Vai. Eu estava esperando todo mundo entrar. Tá explicado. Nós vamos fazer mais 15 minutos, porque você está falando de uma coisa muito séria, sabe? Porque, primeiro, as pessoas acham que vai tirar o medicamento e vai ficar depois tremendo com crise de abstinência, morrendo lá, que nem um louco. As coisas não são bem assim, e nós, inclusive, usamos dentro da homeopatia para apoiar o médico quando está fazendo isso, apesar da medicina já ter o seu protocolo de como faz isso, nós respeitamos. Então, assim, isso é fundamental saber, porque e aí a outra coisa que você está falando é, poxa, se você não mudou o comportamento, meu amor, não pense que amanhã ou depois você vai simplesmente, não, tomei esse remedinho aqui, ele fez o trabalho por mim. Oi? Muita gente Não não quer é. fazer terapia, não quer fazer uma atividade física, não quer comer direito, não quer dormir direito. Vai tomar o remédio até a morte, não tem como. Ari, existe tratamento de depressão sem terapia?
Difícil, hein? Só estou perguntando. Eu estou aqui com... É o que acontece, você trata a depressão, só que a hora que você tirar o remédio, se você continuar naquele mesmo comportamento, vai recair. E a partir da segunda recaída, a gente normalmente não tira mais a medicação, porque a chance de você ter um terceiro episódio é 98%. Então, se a pessoa teve uma depressão, um episódio, a gente tira. Se ela teve 2, a gente até avalia, mas a partir do terceiro não está indicado retirar nunca mais. Opa! Quando você fala isso, você me dá a informação de que se a pessoa ela não for autora, coautora do seu tratamento, mudando as suas atitudes, entendendo aquilo que faz ela adoecer, estando numa outra postura, aí sim ela vai tomar remédio para o resto da vida. Sim. Porque ela sempre vai estar desequilibrando o cérebro dela nos mesmos pontos. Então, ela vai precisar de um equilíbrio químico. E aí entra a medicação. Por exemplo, na homeopatia ou nas outras terapias, a pessoa vai lá, faz a terapia, mas ela chega em casa, ela desequilibra aquilo tudo de novo, ela faz tudo errado de novo, ela vai precisar de novo da homeopatia, ela vai precisar de novo da acupuntura, vai precisar de novo do óleo essencial, porque ela continua com a mesma atitude errada. A gente tem esse preconceito de que, não, o cérebro vai ficar dependente do remédio, não sei o quê. Só que o cérebro, ele é um órgão que adoece como qualquer outro. Existe o órgão cérebro físico, quimicamente falando. E ele tem um desequilíbrio como qualquer outro. Se você tem um diabetes, que você tem um desequilíbrio no pâncreas, ele não produz a insulina e você vai ter que usar a insulina o resto da vida, você não se diz dependente. Mas aí quando você toma uma fluoxetina para uma depressão, aí você vira dependente? Por quê? São medicações crônicas, então são órgãos cronicamente doentes. Dá para melhorar? No diabetes insulino dependente, por exemplo, aquele que é desde criancinha, que realmente tem uma alteração genética, é complicado. Mas no diabético tipo 2, que geralmente é o obeso, que come errado, que tem maus hábitos de vida, muitas vezes ele consegue reverter esse pâncreas se ele comer direito, se ele perder peso. E é a mesma coisa na depressão. Se você tem realmente um grau genético importante na sua família, se você teve uma depressão desde a infância, teve um histórico de vida muito complicado, é difícil você conseguir retirar essa medicação. Mas se você sempre esteve bem, é uma pessoa tranquila, de repente passou por um estresse grande na sua vida, fez um episódio depressivo, mas depois você se reergueu, viu onde você estava errando e alterou esse comportamento, você consegue retirar a medicação. Então, assim, é caso a caso. É acompanhamento. Também não é assim, eu tomo a fluoxetina, aí eu vou pegar a receita lá no posto de saúde todo mês e eu não preciso mais ver meu psiquiatra porque não interessa. Não, você precisa de um acompanhamento. Ari, até tem uma pergunta aqui. Tem que tirar ou não isso. Você vai completar para mim na próxima live, porque nós vamos cair, mas nós vamos levantar. Pessoal, entra na próxima live que eu vou abrir, porque tem uma pergunta que a Alice colocou aqui pra gente, se existe depressão crônica, mas você não responde agora, você só responde na próxima, que a gente quer saber da depressão crônica, se existe depressão crônica. E a outra coisa que a gente vai responder é, remédio pro resto da vida ou terapia pro resto da vida? Não responde. Não responde. Vou encerrar a live, 1 minutinho para cair, e a gente abre outro, todo mundo entra e a gente conversa mais um pouquinho, ok? Papo com a Paty. Manda a setinha aí, chama o povo para participar, que o assunto é bom. Beijo, até agorinha. Boa noite, nós estamos aqui de novo na segunda parte da nossa live sobre ansiedade, depressão e pânico. E vamos lá. Bem-vinda, Eliane. Vamos entrando, minha gente, que a Ari já vai entrar. E nós já vamos continuar aqui o nosso papo com a Paty, com a Ariane.
Ariane chegando, vamos deixar o povo entrar. Pessoal, chama a galera para participar, que o assunto é bom. Chama a galera para participar, porque esse esclarecimento aqui ele é para a vida. Precisamos, necessário, porque ó, as pessoas não entendem. Para nós que trabalhamos com isso, esse tipo de informação, Ariane, ela pode ser muito natural. Mas é natural porque é o nosso dia a dia. Eu atendo gente todo dia, você atende gente todo dia, e com as mais diversas dores, com os mais diversos problemas, e nós já temos uma visão diferente para ajudar e orientar as pessoas. Mas as pessoas que assistem a live não têm noção de algumas diferenças. Por isso que de vez em quando eu falo, volta e tal, para que todo mundo consiga entender isso e às vezes se encaixar. E às vezes, na verdade, a partir daí falar, poxa, é mesmo, eu preciso me tratar. E é tão importante porque quando você faz um tratamento bem feito, às vezes é com acompanhamento psiquiátrico, sim. Quando você faz terapia, faz todo o processo, você tem tanta qualidade de vida, você evolui tanto na sua vida, e eu acho que não é pregando aqui a ideia de que todo mundo precisa de remédio. Não, todo mundo precisa de acompanhamento, todo mundo precisa de tratamento adequado para o problema que a pessoa tiver. Qual é ele? Não sei. Cada um é individual, cada um é um universo. Que é isso que a gente pauta na homeopatia. E é isso muito que o pessoal fala dentro de todas as terapias naturais e os médicos hoje em dia têm mudado. E eu acho isso simplesmente fantástico. Aplaudo os médicos e vários hoje têm esse olhar mais individualizado que precisa acontecer. E aí, existe depressão crônica? Bom, 2 pontos. Existe uma depressão crônica que não chega no nível de uma depressão, mas a pessoa fica naquela baixa, sabe? Tudo é meio cinza. Ela produz, ela levanta da cama, mas é aquele peso. Ou então aquela pessoa que é cronicamente irritada, muitas vezes é confundido com mau humor, que é uma doença chamada distimia. Aí não é propriamente dito uma depressão, mas é um estado crônico depressivo. Então, aquela pessoa que tem distimia, muitas vezes ela tem um salto absurdo na qualidade de vida, porque ela começa a produzir. Isso é muito aquela importante. luta que ela tinha para fazer as coisas, para conseguir, ela agora não precisa mais. Então essa distimia, esse mau humor crônico, ele pode ser tratado. Pode. A gente precisa diferenciar se é a doença de distimia ou se é algum transtorno de personalidade. Mas daí tem que ser avaliação caso a caso mesmo. Claro, claro. Os dois têm tratamento. Os dois têm tratamento, os dois trazem prejuízo, os dois merecem serem cuidados. Claro. Agora, existe uma outra coisa que as pessoas chamam de depressão crônica, que na verdade é uma depressão maltratada. Porque muitas vezes a gente começa um antidepressivo ou uma terapia, mas não chega numa dose adequada. Ou muitas vezes o paciente não tem a adesão necessária, ele esquece muita medicação, ou ele às vezes tem algum mal-estar com o remédio, nem fala para o médico, por exemplo, dói o estômago, aí ele não toma. Só que ele não fala isso para o médico. Então, ele fica ali, melhora, piora, volta a cair. Ele nunca remite completamente à depressão, ele está maltratado. E aí fala que é uma depressão crônica. Ele está tratando muito menos do que deveria, ou o remédio não está adequado. Sim. Aí tem que fazer uma reavaliação, às vezes até do diagnóstico, porque pode não ser depressão, pode ser uma depressão bipolar, pode ser uma depressão dupla, aí a gente já entra nos detalhes, né, da psiquiatria, que isso faz diferença para o tratamento. Sim. Então, existem esses 2 pontos, né? Ou seja, mas normalmente, então, uma depressão normal, ela é tratável e a pessoa ela consegue ficar bem. Mas o negócio é que ela tem que buscar todo esse processo de curar, na verdade, o que deflagra a depressão ou o que mantém a depressão. Mas a mudança de postura diante das dificuldades, elas têm que mudar. Sim. Senão não existe tratamento.
Existe suporte, não existe tratamento. É isso que eu tô falando, tratamento. Tratamento eu tratei isso aqui e fiquei bem. Sim, Então, porque a pessoa, às vezes, ela faz o tratamento e ela fica bem com aquele tratamento. Mas ela não quer mudar de vida. Ela quer tomar um remedinho que é mais fácil. tomou o remedinho, eu não preciso lidar com aquilo. Ô, Tânia, eu falei depressão normal, tem uma depressão, aquela depressão clássica. Desculpa pelo normal. Tem uma depressão normal. Credo, gente, mas também qualquer coisa que eu falo, aí no caso a questão da terapia, ela precisa acontecer realmente receber alta, porque as pessoas acham que o terapeuta, ou analista, ou psicólogo, ou quem quer que seja, quer fidelizar a pessoa. Mas ela não percebe as mudanças que ela está fazendo, sabe? É muito comum, Ari, eu não sei se você tem que fazer isso, às vezes, com algumas pessoas. As pessoas, elas não percebem a evolução, e aí você fala, poxa, mas tal coisa não melhorou? O sono não melhorou? Isso não melhorou? Aí a pessoa, ela começa a falar, melhorou, mas não tá bom. Ou senão ela acha, não, melhorei, não preciso mais de você. E aí na hora que você vai entrar no... Equilibra a pessoa para falar, agora vamos entrar lá no cerne do problema, que ela não dava conta de entrar antes. Aí ela foge. Ela não quer lidar com aquilo. É muito complicado. Não sei se você tem isso também, que você enfrenta no consultório. Eu pego muito duas coisas. A primeira é que a pessoa acha que ela vai para terapia e em 1 mês, 2 meses, ela resolveu os 20 anos de vida dela que ela fez errado. Então, em 2 meses, ela vai acertar. Gente, escuta isso, gente, por favor. Então, ela acha que rapidinho ela vai fazer 2, 3 meses de terapia e ela vai ficar boa e pronto, acabou. Ela passou aí 20, 30 anos da vida dela fazendo errado, ela não vai consertar em 2, 3 meses. Ela vai demorar aí 1 ano, 2 anos, ou os mesmos 10, 20 anos para consertar. Aí depende muito. Cada processo é um processo. Sim, e a pessoa fala muito, que linha que eu procuro? Eu falo a linha que você quiser. O que eu preciso que você tenha num terapeuta? Empatia. Eu preciso que você sente com ele, se sinta à vontade para falar dos seus problemas, das suas questões, e que você goste dele, que você sinta que ele está te ouvindo, que ele está te acolhendo. A linha não me interessa. Me interessa o vínculo terapêutico, porque é o vínculo que transforma. E aí a pessoa acha que vai fazer vínculo com alguém em 3 meses. Não vai. Se você conhece uma pessoa aí na rua, dali a 3 meses você está contando tudo da sua vida para ela, não tá. E o terapeuta é a mesma coisa. Por mais que haja um ambiente de sigilo, se você não criar essa relação, não criar esse vínculo que a gente chama mesmo em terapia, não vai acontecer. Então, procure alguém que você tenha afinidade. E uma outra questão que eu vejo, às vezes a pessoa está 10 anos com o mesmo terapeuta também e não progride. Meu amigo, troca de terapeuta. Esse dia já aconteceu comigo. Eu achei sensacional. Achei sensacional. A pessoa estava comigo. Não. Existe assim, dentro do que eu posso fazer por você, ou do que eu consigo estimular em você, é isso. Aí teve uma pessoa que falou assim pra mim, Paty, tem 2 anos que eu tô com você fazendo terapia. Ela parou o tempo, voltou e tal. Aí ela falou, eu comecei a conversar com uma outra pessoa e eu quero ir pra lá. Falei, vá, meu amor, que Deus te abençoe. Você não vai ficar chateada? Falei, 0 chateação. Aí ela, mas a outra não faz homeopatia. Eu posso continuar com a homeopatia? Claro, e eu dou todo o apoio do mundo. Sabe por quê, Ari? Chega no momento em que o que eu conseguia perceber ou estimular na outra pessoa entra nesse limite. E nesse momento, às vezes, a gente vai falar para a pessoa, olha, vamos tentar uma outra pessoa? Ou, às vezes, também, esse vínculo ele já vai ficando tão grande que a pessoa ela já começa a ficar meio... como é que eu vou dizer? É a hora que eu falo que a intimidade fica demais. Aí ela não consegue mais ser estimulada. Você estimula a pessoa, ela já estou acostumada com a Patrícia falando isso e tal. E aí é o momento de mudar e tá tudo certo. Não existe melindre, a gente quer que a pessoa fique bem. E eu tô torcendo para o dia que essa pessoa vier na homeopatia e falar,
Paty, estou desenvolvendo aquilo e aquilo e aquilo que eu não estava conseguindo desenvolver aqui. E vou ficar ó, super feliz, de verdade. Porque eu acho que é isso, Ari. Se você não criou esse vínculo, né, essa pessoa não te ajuda, não te estimula, não te motiva para fazer diferença, não tem razão de você estar ali. Já tem outras pessoas que faz, você tem noção, hein? Não faz a terapia, faz até só a homeopatia, mas ela consegue, já me conhece, quando ela tem qualquer problema, ela volta. Numa videochamada, ela falou, Paty, parece que você foi lá, cutucou onde devia, bateu, me socou, me jogou na parede e eu reagi. Aí a pessoa fala, isso, mudei isso. Nossa, parece que foram 3 meses de terapia em uma sessão. Por quê? Porque já existia esse vínculo que você falou. Então, eu já sabia da história, eu já conhecia a história da pessoa, como que ela foi pautando a vida dela. Quando ela voltou, poxa, foi tudo tão fácil. Mas não é que existe não uma facilidade, mas é porque esse rapport que aconteceu, essa sintonia que aconteceu e que estimula a pessoa. Então, isso é extremamente importante. O que você está falando é fundamental e as pessoas não entendem. Sem a terapia, sem a transformação, você vai ficar dependente do remédio, sim. Aí sim, é o que você falou, não tem como tirar o remédio. E aí vem a história mas é remédio pro resto da vida ou é terapia pro resto da vida? Você pode ficar dependente do terapeuta. Claro. Porque a pessoa acha que ela precisa daquele suporte pro resto da vida, que ela não dá conta sozinha. Ou tudo, eu preciso perguntar para fulano, nossa, eu não vejo a hora de ir lá na minha terapia para falar isso. Isso também não é legal. Não, não é. Nem com a homeopatia, nem com a alopatia, nem com nada na vida. Você não tem que gerar dependência. Você tem que gerar cura e independência para si. O terapeuta, ele é um suporte. Ele vai te gerar autoconhecimento, vai te mostrar coisas de uma visão externa que a gente tem dificuldade de ver. E muitas vezes a gente percebe, mas a gente nega. Então, o terapeuta, ele tem essa função de cutucar mesmo. Eu falo, terapia para doer. Se você saiu de uma sessão de terapia, você não saiu chorando, você não saiu nervoso, você não saiu mexido, você não fez terapia. Você saiu de lá sorrindo, não adiantou você ir lá. Você perdeu aquela sessão. Então, tem que cutucar, tem que mexer. Agora, o que você não pode é sempre estar mexendo na mesma ferida, e aquilo nunca se transformar. Então, posso fazer terapia 10, 20 anos? Pode. Desde que você vá transformando pedacinho por pedacinho e vá trabalhando. Porque se para perder o estímulo, como é que faz? Sim. Então, assim, o estímulo ele tem que acontecer. Então, o terapeuta ele vai te estimular, ele vai te ajudar. Se ele não fizer isso, é melhor fazer isso mesmo, mudar o terapeuta. E às vezes você vai fazer terapia pro resto da vida, sim, Ari. Mas você pode fazer terapia com terapeuta diferente. Com uma linha diferente. E você pode fazer terapia para autoconhecimento. Você não precisa fazer para tratamento. Exatamente. E aí eu digo, minha irmã, a gente merece, viu? Porque isso é um bem na nossa vida, enorme. Ari, o pessoal fala muito esse negócio de humor, de depressão e tal. O bipolar, ele é deprimido? O bipolar, o próprio nome diz, né? Ele tem 2 polos. Ele tem o polo da depressão e tem o polo da euforia, da mania. Né? Mania, pra gente na psiquiatria, não é aquela mania de repetir aquelas coisas, não. É a euforia, é aquela fase que a pessoa tá totalmente contrária da depressão. Então, ela tá agitada, ela tá falante, ela não dorme, ela come demais, ela fala o que não deve, faz um monte de compra, fica impulsivo, agitado. Essa é a fase eufórica. E a outra fase é a depressiva. E aí é igual uma depressão unipolar, que é essa depressão normal que você falou. Então, o bipolar, ele oscila nesses 2 extremos, né? E tem períodos que ele tá bem. Mas quando ele tá mal, ele tá péssimo, né?
Depende. Nós temos tipos de bipolares também. Nós temos o bipolar tipo 2 que não entra nessa euforia toda, ele só dá um up, né? Mas quando ele entra em depressão, ele tem depressões gravíssimas, por exemplo. Nós temos os bipolares de ciclagem rápida, de ciclagem ultra rápida. Então, tudo depende da gravidade do caso. Tem os que têm sintomas psicóticos, os que não têm. É interessante porque quando a gente está falando nesse caso de depressões, bipolaridade e tudo mais, é sempre essa sutileza, é sempre esse detalhe, é sempre uma avaliação muito pessoal. Porque é muito natural, a gente está fazendo a live e muitas vezes a pessoa coloca o que ela está sentindo para que a gente faça um diagnóstico. A gente sabe que isso não vai acontecer. Nós não estamos aqui fazendo diagnóstico, mas vão chegar momentos em que a pessoa, você vai falar, olha, não tem jeito, procure ajuda. Essa questão da dependência que a gente falou. Quando a pessoa está tomando remédio de longo prazo e ela tem medo de tirar o remédio, ela precisa ter esse medo. Como é que isso funciona? Como é que acontece um desmame? A pessoa fica tremendo, fica com crise de abstinência forte, igual uma droga. Como é que é isso? Nós temos duas situações. Uma é aquela pessoa que deixou de tomar o remédio, às vezes até por um esquecimento. Ela viajou e esqueceu o remédio em casa. Aí ela fica lá uma semana na praia sem tomar o remédio. Ela pode não sentir nada, como ela pode ter tremor, náusea, vômito, dor de cabeça. Isso a gente não chama de dependência, a gente chama sintoma de retirada. Porque quando você entra com qualquer antidepressivo, você tem uma reorganização do cérebro ao longo de 90 dias, então não é uma coisa rápida, para que ele se readapte e funcione daquela maneira. Se você tira essa adaptação rapidamente, esse cérebro vai entrar em colapso. Então, muita gente, o cérebro reage rápido e se reorganiza rápido, não tem tanto mal-estar. E tem outras que não, que viram uma bagunça. Agora, depende também da medicação. Tem medicações que você pode deixar aí um monte de dias, 10, 15 dias sem tomar, que ela continua com efeito residual. Ela tem metabólitos ativos. Então, eles permanecem ali no organismo. E tem outros que não. Deu 12 horas, 24 horas, ela cai rapidamente. E aí ela dá mais... E aí vem essas sensações, né? Sim, aí vem as sensações dessa retirada rápida. Agora, o desmame. Desmame, ele é feito também individualmente. Tem casos que você consegue, às vezes, tirar muito rápido. 1 mês, 2 meses. Muito rápido é isso. Ou, às vezes, você demora 1 ano tirando uma medicação. Se a pessoa teve um quadro muito grave, ou porque ela tem esse medo muito grande de tirar o remédio, ou ela usa uma dose muito alta, ou ela tem um fator de risco importante, como você falou da pressão alta. Eu tiro esse remédio, eu vou observando. Abaixo ali a dose um pouquinho, volta daqui uns 30 dias. Às vezes, com 15 dias, a pessoa está me ligando. Minha pressão subiu. Opa, se a sua pressão subiu, não é hora de tirar o remédio. Vamos segurar mais uns 2, 3 meses. Faz mais um pouco de terapia, vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente faz esse desmame gradual justamente para não dar esse susto. Já teve paciente que fez o desmame todo, o que a gente orienta é que mantenha o acompanhamento mais uns 3, 4 meses sem medicação, para a gente ver se isso não vai voltar. O cérebro não demorou 90 dias para se arranjar? Para se desarranjar, ele vai voltar lá nos 90, 120 dias, e aí a gente vai ver. E às vezes essa pessoa antes ela retorna. É tão importante você falar isso, sabe por quê, Ari? Porque eu vejo as pessoas rotulando os psiquiatras como sendo assim, todo mundo toma a mesma receita, todo mundo vai tomar do mesmo jeito, e o psiquiatra, ele quer levar meu dinheiro. Ele quer que eu vá lá na consulta sem tomar remédio para levar meu dinheiro, mas não sabe do trabalho de observação que é feito, da individualização dessas doses, de como o psiquiatra ele não quer a pessoa dependente. Ele quer que a pessoa saia da medicação e fique bem. Então, assim, o bom profissional aí não é psiquiatra, é qualquer médico, qualquer terapeuta, todos eles. Se ele quer o bem, você se afinizou com aquele profissional, confie no profissional, por favor. Porque não adianta... Ari, eu já vi gente chegar em mim e falar assim, não, eu tomo fluoxetina, só no dia que eu tô sentindo mal.
Não é remédio para dor de cabeça, não, gente. Isso não vai fazer Não é efeito. Rivotril, não. É, não, mas assim, né? Não é assim, ah, não, hoje eu não tô bem, sei lá, me senti meio tristinho, vou tomar uma fluoxetina. Não, tome o que o médico falou, do jeito que ele falou. Se você vai fazer um tratamento, faça um tratamento direito, para que você possa retirar o remédio e ficar bem. É do Ou mesmo se não jeito que você dá fala que tem. certo. Ou Ou não senão, dá. é até pior, né, Ari? É Ficar pior, tomando remédio porque, todo por exemplo, jeito. é a história que a gente tinha com antibiótico. Todo mundo tomava antibiótico para qualquer coisa. Aí começou a ter bactérias multiresistentes. Se você tem uma depressão, aí você fica, toma um remédio aqui, toma um remédio ali, toma um remédio aqui, você está criando uma depressão multiresistente. A hora que eu quiser usar a É mesmo. fluoxetina, a hora que eu quiser usar a fluoxetina para essa pessoa que ficou tomando desse jeito, ela Não vai provavelmente não vai funcionar. funcionar. Então, ela descarta uma medicação que seria de baixo custo, que ela não tem efeito colateral. Eu não vou poder usar. Ou eu vou ter que Vai usar ter que numa usar uma dose medicação muito mais maior, potente. ou numa Olha dose aí. muito mais alta. Eu acho isso importantíssimo a gente falar isso, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Tomam remédio o antidepressivo de que quer. Você sabe que tem isso é de balde, né? Tem muita gente que faz isso. Então, assim, do mesmo jeito a homeopatia. Esses dias foi muito engraçado. A pessoa está tratando comigo, aí já tem um tempo, vinha melhorando e tudo mais. Aí foi parar num outro profissional, que me conhecia, inclusive. Quando chegou no profissional, ele falou: Você está tomando essas homeopatias direito? Ué, sempre tomei minhas homeopatias aí. Olha só, aqui no papel a Patrícia colocou para você tomar assim, assado, parará, parará. Você segue isso aqui rigorosamente? Não, assim. Tem dia, aí o outro terapeuta deu uma bronca na pessoa, a pessoa voltou com o rabinho no meio das pernas para tratar de novo, falou, não tá tomando os remédios direito. Eu falei, por isso que já era para ter te dado alta, criatura. E você não toma os remédios direito, você quer que eu faça mágica? Não é mágica, não. Remédio tem um princípio, ele dentro ativo, é energético, mas ele tem que agir. Então, assim, é em tudo. Em tudo a gente tem que fazer o tratamento direito. Se a gente coloca para tomar 2 vezes ao dia, é 2 vezes ao dia. Se é uma vez ao dia, é uma vez ao dia. Existe um outro caso que eu já peguei, Ari, inclusive com remédio psiquiátrico, e foi uma surpresa para a mãe que estava dentro da sala. O menino, ele tem todo o traço de transtorno esquizoide e o médico estava tratando uma depressão leve. E aí, que ele sonolento, 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 eles reclamando que certamente era homeopatia, parará. Aí eu perguntei se ele estava tomando os remédios psiquiátricos. Tava. Aí eu falei, quantos comprimidos você toma? Aí ele falou 2 para andar mais depressa, que assim eu acabo o tratamento mais rápido. A mãe estava do lado, eu pensei que a mãe fosse infartar. Aí eu olhei para ela e falei, respira, ó comigo. Aí ela, como assim? Ele falou, eu não tenho que tomar aquela caixa de remédio, eu vou tomar essa caixa de remédio, um adolescente, de 16 anos, mais ou menos. Eu vou tomar tudo, e aí acaba logo. Minha vontade era tomar tudo de uma vez. Se eu tomar tudo de uma vez, você vai brigar, e ela, nem 2 de uma vez. Eu falei, surtou, dentro da sala. Então, assim, é uma outra coisa que acontece. A pessoa, ou ela não toma, ou ela quer tomar tudo de uma vez para ver se melhora mais depressa. E não é Mas assim. é São característica do doses que vão esquizoide ser isso aí. liberadas. Como? Fechou o diagnóstico, esquizoide faz isso. Ah, esquizoide faz isso? Faz? Ele tem Não essas sabia. lógicas meio fora da casinha. Pronto. Então, eu não estava errada. Eu não faço diagnóstico, mas eu não estava errada. Tem realmente, todo o perfil de transtorno esquizoide. Então, assim, as medicações, de forma geral, elas precisam ser tomadas na dose certa, do jeito certo. A Ju fez uma pergunta aqui para a gente aproximando do nosso final, se existe efeito rebote com medicação para depressão. Rebote seria retirar e fazer um efeito dobrado depois?
Não sei, a Ju colocou... Ju, você quer explicar melhor sua pergunta ou eu posso colocar como eu entendi? Do tipo assim, eu tomei a fluoxetina durante tanto tempo, aí eu retirei. Aí depois é como se eu sentisse uma falta muito maior. Mesmo que eu tenha feito uma retirada correta e tudo mais, vinha essa falta da medicação. Não, normalmente não. O que acontece, às vezes, é que a pessoa está usando há muito tempo. Ela está ali tomando 4, 5 anos. Ela está naquele sustento da medicação. A vida dela já mudou, ela já está com uma outra qualidade. E na hora que a gente retira essa medicação, os sintomas anteriores retornam. Só que ela desacostumou. Ela não sabe mais o que é sentir depressão, ela não sabe mais o que é sentir aquela angústia que ela sentia 5 anos atrás. Então ela dá a impressão de que é muito pior. Entendi. Quem tem, por exemplo, crise de coluna, fala muito isso, né? Fica um tempo sem dor, parece que a dor volta triplicada. Não é. Você desacostumou, você desabituou. Quando você está sempre sentindo aquela dor, você fala, faz parte da minha vida. É assim mesmo. A gente acostuma até com quando você tira aquela angústia, que você vê o mundo com outros olhos, fala, nossa, eu estava deprimida e agora estou bem. Aí, de repente, você tira essa medicação e volta a estar ruim de novo. Aí você fala, não quero isso de novo, sai. Então, isso acontece muito. Você sabe que eu acho que isso é extremamente positivo, Ari? Porque quando a pessoa ela sente o menor desconforto, ela já corre para buscar ajuda, porque ela não quer ficar daquele jeito de novo. Porque ela experimentou que quer ficar bem. Então, por isso que a terapia é tão fundamental, justamente para que não aconteça isso. O que a Ju explicou, ela disse que não é isso, é o efeito contrário. Isso pode acontecer com várias medicações, mas a Ari vai explicar. Porque tem gente, por exemplo, que toma um Rivotril, que é, né, para acalmar rápido. O pessoal está na crise de pânico, às vezes recorre a essa medicação, e ao invés de ficar bem, a pessoa dá uma surtada. Então, assim, depende muito da pessoa, esse tipo de reação pode acontecer, não pode? Depende da pessoa e depende do diagnóstico. Se eu pego um deprimido bipolar e trato como unipolar, ele surta. Ele entra em euforia. Então, você dá um antidepressivo para uma pessoa que era bipolar, ela vai entrar em euforia. Então, não é que fez o efeito contrário. Você diagnosticou mal. E, às vezes, é a primeira crise da pessoa, não é nem culpa do médico. Ou a pessoa não associou, nunca teve euforia na vida. Ela começou, abriu com quadro de depressão. Aí você vai lá, dá o antidepressivo, você pensa que é uma depressão normal. E ela vira. Nunca mais ela vai faz euforia. Agora já era. Então, isso existe sim. Com os calmantes é mais comum a pessoa ter esse efeito contrário, principalmente o idoso e a criança. Tem bem mais tendência a ter efeito contrário. Agora, tem algumas medicações que são mais agitam mais. Por exemplo, a fluoxetina. Às vezes você entra para um deprimido, tá lá meio para baixo, você dá a fluoxetina, ele fica irritado. E aí você simplesmente ajusta a medicação. Tira a fluoxetina, coloca uma sertralina, uma paroxetina, e ele equilibra. Então, às vezes, é sensibilidade mesmo. Ô, Ari, eu vou abordar mais um assunto, apesar de estar andando, assim, a live, desculpa, mas eu vou abordar mais um assunto que eu lembrei. E é difícil a gente fazer uma live num assunto, assim, que é tão importante. Existem doenças em que as pessoas podem ficar deprimidas, tipo as doenças mais graves. A pessoa está com câncer, está fazendo um tratamento para câncer, ela pode deprimir porque ela vem aquela sensação da morte poder acontecer, ser uma possibilidade. As doenças cardíacas, também as pessoas têm tendência a entrar em depressão. Eu fico muito incomodada, apesar de não ser da minha conta, e eu entendo, não precisa ninguém falar, mas tua conta não é médica, não precisa falar, mas eu já sei. Eu fico muito incomodada das pessoas, às vezes, o próprio médico, o oncologista, ou o próprio cardiologista, e assim vai, passar um remédio para depressão. Porque eu sei que, por exemplo, uma pessoa que está tratando câncer, tem alguns medicamentos antidepressivos que ela não pode tomar. Então, existe toda
uma questão técnica que é necessária nesse momento. Então, assim, remédios psiquiátricos são para os psiquiatras, certo? Sim, na grande maioria, sim. O que acontece muito nas depressões mais leves ou moderadas, as mais simples, não essas associadas com câncer, com outras questões, muitas vezes o médico de família trata, o clínico geral trata. Ok, se ele conseguiu resolver, tudo bem. O problema é que muitas vezes ele insiste em querer fazer um tratamento, em querer, e as coisas não estão andando e ele não encaminha para o psiquiatra, ou às vezes ele até encaminha, mas A o pessoa não quer. paciente tem o preconceito. Uhum. Eu não vou, é médico de doido. Então, infelizmente, tem as duas coisas. Tem o profissional que segura e tem o paciente que tem medo de ir. Que é a grande maioria. E aí, na verdade, ele pode agravar um problema ao invés de tratar. Sim, porque se não for um caso simples, por exemplo, eu, como médica, estou autorizada a fazer qualquer tratamento médico, não só o de psiquiatria. Então, por exemplo, uma hipertensão leve, um diabetes mais sutil, inicial, eu posso, às vezes, começar um tratamento, principalmente quando eu trabalhava no SUS. Às vezes a pessoa demorava 6 meses, um ano para conseguir uma consulta. Eu iniciava alguma coisa básica. Uhum. Até Agora, a pessoa chegar ao médico. Agora, se é uma pessoa que tem condições de ter um encaminhamento rápido, eu falo, não, vai procurar o cardiologista, vai procurar o endocrinologista, né? Não misture as coisas. Exatamente. Não, eu acho isso importante, porque, assim, existem situações e situações. Existe o possível, né, e o ideal. De vez em quando que você tem o possível. E aí você vai intervir. Mas o ideal é você procurar o médico adequado, que daquela especialidade, para que ele faça a melhor coisa. A Olivia está perguntando para a gente, sertralina pode deprimir? Não. É o contrário, é um antidepressivo, né? Ela Então, pode não tratar a depressão da pessoa, então a pessoa já estava deprimida. E aí ela pode não tratar, ou porque realmente a pessoa não responde à sertralina, ou porque ela está numa dose errada. Então, às vezes, a pessoa toma 50 miligramas de sertralina, que é a dose padrão das pessoas, e não responde e acha que a sertralina está ruim e já troca de remédio. Não, a sertralina, em pesquisa clínica, que é fora de bula, ela pode ir até 300 miligramas. Por isso que é importante o acompanhamento, a avaliação, aquela velha exatamente, história. Então, a exatamente. sertralina pode deprimir? Não, não pode. Tá? Nenhum antidepressivo pode te deprimir. Ele pode não tratar a depressão, se ele Porque não estiver está errado. adequado. Isso. E uma última pergunta que a gente já vai encerrar, pedir 15 minutos, já foi 30. É comum ter ansiedade com a entrada da menopausa? Sim, é comum todas as oscilações hormonais da mulher. Então, tanto a menarca, que é a primeira menstruação da menina, quanto as gestações, o pós-parto e a menopausa. Então, a É mulher ela tem importante esse vários pós-ponto períodos em aí, que né? ela aumenta a depressão por conta disso. E outra coisa que a gente acabou não falando, a mulher tem muito hipotiroidismo. E algumas Eita, mesmo. doenças podem gerar depressão, né? Às vezes se confunde. Então, a pessoa vai no psiquiatra, ela começa um antidepressivo, ela não melhora, e às vezes ela está com hipotiroidismo. Enquanto eu não tratar a causa orgânica, eu não vou conseguir resolver. Por isso é importante Agora, uma uma coisa avaliação não exclui a muito, outra. muito detalhada, né? Você já começa ali seu tratamento hormonal, já começa um antidepressivo. Quando o hormônio estabilizar, você tira o antidepressivo, tudo ok. E hipotiroidismo é danado para aparecer uma depressão, né? Sim. A pós-menopausa é muito comum, o puerpério é muito comum, né? Que é o pós-parto, é bem Uhum. comum. E a depressão pós-parto, muita gente acha que é 1, 2 meses depois da gravidez. Não. Ela, por definição, é até 1 ano e 3 meses após o nascimento da criança, ainda é depressão pós-parto, porque os hormônios ainda não voltaram. Ari, essa informação é muito importante. As pessoas pensam que é assim, ó, nasceu, a pessoa já está na depressão pós-parto.
O bebê nasceu, amanhã começou. Mas quando você me diz que é até 1 ano e 3 meses depois do parto, após o parto, isso se estende muito. Porque existe a questão hormonal e existe a questão de adaptação à nova situação. E a gente não sabe como é que isso vai acontecer, essa acomodação. Mesmo porque eu tenho pegado algumas mulheres que passaram por violência no parto. Então, assim, ela começa a associar o parto e a criança a uma coisa extremamente ruim. E aí começa a acontecer tudo isso. Violência no resguardo do marido, infelizmente, que eu acho uma coisa triste. Entendeu? O marido não respeitar o resguardo da mulher, né? Não, se você não tiver comigo, eu vou procurar outra. A gente vê muito isso, infelizmente. Infelizmente. E às vezes a mulher rompe ponto, se machuca. Você precisa respeitar aquele resguardo, aquele organismo. E muitas vezes ela não tem hormônio para ter libido, né, Ari, ainda. Ela não tem libido e o corpo está voltando, o útero está contraindo. Às vezes, como eu disse, ela ainda está com os pontos, né? Não é capaz de esperar os 7 dias do ponto. E às vezes fez uma episiotomia, ou às vezes fez alguma laceração no parto, que acontece. Mesmo que seja o melhor parto do mundo, é um risco. E acontece essa violência com a mulher, né? Uma violência. Além da questão do sono, né? Esse 1 ano e 3 meses, o neném tá acordando a noite inteira, tá mamando, tá ali estudando. Mesmo que não seja no peito, você tem que acordar, tem que trocar a fralda, tem que dar mamadeira. É um estresse. É cansativo demais, né? Chega no esgotamento e a pessoa quer ainda acordar ou ir na hora de deitar e falar, uhul, super afim, hein? Só que não. E a gente sabe que as coisas, né, o trabalho ali, o batidão, ele acaba com a libido. Então, tem que ter o seu momento. Para ter um filho é a dois mesmo, são os dois na parceria, um ajudando o outro, um entendendo o outro, e é assim que isso se forma. Tá aí o Dia dos Namorados e para os casais, inclusive que estão com o bebezinho novo, vamos respeitar o sexo e essa questão da parceria, muitas vezes vai passar aí exatamente por cuidar do outro, e não necessariamente por ter uma relação sexual, né, Ari? Sim. É mais do que isso, né? Muito mais. Muito, muito mais. Ari, queria te agradecer demais. Queria que você deixasse de novo o seu perfil do Facebook, que inclusive algumas pessoas que já visitaram elogiaram muito, disseram que é muito bom, para que as pessoas te sigam. E lá tem todos os seus contatos. Se você quiser passar os contatos aqui também, você fique à vontade, que eu estou, assim, extremamente grata com a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente faça outras, né? Eu também, porque assunto não passa, né? Espero que mais pessoas vejam depois, né? De repente, alguém que nesse horário não teve disponibilidade. E aí eu permaneço disponível lá no meu Facebook, né? Quiser fazer perguntas lá nos últimos posts, ou mesmo posts antigos, para que a gente discuta, converse. Estou disponível. Então, o Facebook é Doutora Ariane Reis. Doutora Ariane Reis. Gente, sigam o perfil dela no Facebook, porque tem muita informação legal. E se precisar entrar em contato com a Ari lá no Facebook, é bem fácil. Ari, assunto não falta. Mais uma que inaugurou na live aqui comigo. Seja bem-vinda. E a gente passou de 1 hora. Mais uma que passou de 1 hora. 1h40, para ser mais específico. Eu estou extremamente... Duas mulheres papiando, gente, como é que não fala? E outra, eu já falo para os cotovelos, como diz. E assim, um assunto extremamente esclarecedor. Eu sei que tem muito mais assunto. Peço ao pessoal que deixe sugestões de temas, né, de assuntos que nós podemos tratar aqui no Papo Papate. Nós podemos trazer as pessoas que já vieram, porque eu acho rico demais. Acho que é o momento da gente estar esclarecendo mentes, ajudando pessoas a terem noção. Esse negócio mesmo, esse último assunto que a gente estava falando, da depressão pós-parto, ser até 1 ano e tanto depois da gestação, eu tenho certeza que um bocado de gente aqui nunca soube disso. Então,
parabéns, muito grata, que Deus lhe abençoe, que você possa aí ajudar ainda muitas pessoas, que a gente possa ajudar essas pessoas em conjunto, né, com medicamentos quando é necessário, com terapias mais brandas, porém não menos profundas, quando puder também, somar isso para que a gente possa ter aí um pessoal mais harmônico e mais tranquilo. Pessoal, quinta-feira tem live, é feriado, mas tem live. Live com Samara Galvão, nós vamos falar sobre alto amor. Não percam, tem brinde sendo sorteado na live. Ari, Deus lhe abençoe, que você possa aí Amém. ajudar muitas pessoas e que a gente possa fazer mais alguma live juntas. Gratidão eterna. Deus quiser. Um beijo, beijo nos gatos, que a Ari também é gateira. Só que meus gatos chegaram aqui, derramaram um bocado de coisa, fizeram o maior peteco. Vocês me desculpem o barulho, mas faz parte. Esse é o negócio do mundo digital. A gente está dentro de casa, vocês estão dentro da minha casa, são muito bem-vindos. Um beijo no coração e até o próximo Papo com a Paty. Tchau, tchau. Está tudo gravado no IGTV e no meu canal do YouTube. No YouTube tem todas as lives. Podem lá assistir. Um beijo. Tchau. Beijo.